Vamos acompanhar a leitura bíblica que se encontra na Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 7 e 15, que será proferida pelo pastor Tiago. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Deve sentar. Apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou o corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisso também. Basta minha graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos,
graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Nós, muito em breve, mas muito em breve mesmo, estaremos definitivamente nos reunindo aqui. Nosso endereço provisório ainda é o Salão Palácio, ali na Avenida Espanha, 540. Mas logo estaremos aqui definitivamente. Irmãos amados, eu tive o desejo de repartir e refletir com vocês essa manhã sobre o desafio de ultrapassar limites, com base no texto cuja leitura foi procedida pelo pastor Tiago e vocês acompanharam. Irmãos, os Jogos Paralímpicos ou Paralímpicos são o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência. Incluem atletas com deficiências físicas, de mobilidade, amputações, cegueira ou paralisia cerebral, além de deficientes mentais. Realizados pela primeira vez em 1960 em Roma, tem sua origem na Inglaterra, onde ocorreram as primeiras competições esportivas para deficientes físicos, como forma de reabilitar militares feridos na Segunda Guerra Mundial. Como muitos sabem, o Rio de Janeiro recebeu nos dias 7 a 18 de setembro a Paralimpíada do Rio. Portanto, recebeu a maior competição esportiva do mundo dedicada aos atletas deficientes. Eu digo, como muitos sabem, porque nenhum canal de TV aberto transmitiu a apoteose de abertura dos Jogos Paralímpicos, diferentemente dos Jogos Olímpicos que antecederam a Paralimpíada, onde houve a transmissão farta e houve inclusive renhida disputa dos canais abertos nesse sentido. Na primeira edição em Roma, somente atletas cadeirantes podiam participar. Hoje, são mais de 4.000 atletas com deficiências físicas de pelo menos 176 países que buscam compartilhar as melhores histórias de superação e heroísmo. O Brasil participou dos Jogos Paralímpicos de Verão de Pequim 2008 e de Londres 2012. Em Londres, pela primeira vez, competiu em 18 esportes diferentes, ficando na 7ª posição. Um dos grandes atletas que participou das Paralimpíadas foi Daniel de Faria Dias, que nasceu sem uma perna e com deformação dos demais membros. Ele nada desde os 16 anos e até hoje levou o ouro em todas as provas individuais que disputou na natação.
Quando recebeu a notícia de que estava convocado para essa Olimpíada que aconteceu no Rio, ele exclamou textualmente, como diz o Salmo 73, verso 1: certamente Deus é bom. Agora é oficial, um grande privilégio, uma grande honra poder representar o meu país em mais uma Paralimpíada. Conto com a torcida de todos vocês. Colhi no Facebook de Daniel alguns comentários. Eu selecionei 2 para compartilhar com vocês. Um diz assim: parabéns, Daniel, você provou muita coisa nessa Paralimpíada, não só sua capacidade, mas também sua garra e determinação, amor ao próximo, à família, e seu exemplo conquistou muita gente que ainda não te conhecia. Que você continue assim, dedicado com todo esse entusiasmo, e acima de tudo, que Deus continue fazendo parte de sua vida, sendo o centro, como sempre foi. E outra pessoa também conhecida dele escreveu assim: Daniel, parabéns pelas conquistas. Todos os dias agradeço a Deus por existir pessoas como você, que mesmo com a opção de desistir e ficar em casa reclamando, escolheu viver, escolheu competir, mas principalmente escolheu ser filho do Deus vivo, que em tudo nos garante a vitória. O Brasil não só conheceu um campeão de natação, mas um grande homem que é servo fiel desse Deus. 24 vezes Daniel Dias, o astro de 28 anos, superou todos os seus limites da Paralimpíada do Rio e subiu ao pódio do estádio aquático 9 vezes, 4 ouro, 3 pratas e 2 bronzes. O campeão, que já havia garantido 6 medalhas em Londres em 2012 e 9 em Pequim 2008, chegou à incrível marca de 24 medalhas no total, tornando-se o maior medalhista da natação masculina em Paralimpíadas em todo o mundo. O extenso currículo já acumula 3 Paralimpíadas e 24 medalhas. Mas Daniel nem pensa em parar por aí. O próximo objetivo já está na mira: Tóquio, em 2020. A imprensa chama os Jogos Paralímpicos de Jogos da Superação. Estou persuadido, amados, de que é verdade. E aí, inspirado, eu desejo chamar a jornada cristã de Jornada da Superação. Nosso amado irmão Daniel de Faria Dias, o maior medalhista do mundo na modalidade de natação masculina, nos dá nessa manhã uma eloquente lição de superação, de vencedor e de ampliar os seus limites. Todos nós possuímos limites, e para cumprirmos nossa missão e sermos bem-sucedidos, precisamos ampliar os seus limites. Precisamos aprender a lidar com essas situações, de modo a superar os limites e a não permitir que a nossa marcha retroaja ou sofra solução de continuidade. Quero dizer, irmãos, que não podemos permitir que as derrotas, desaires ou lutas do passado venham ofuscar as grandes bênçãos que o Senhor tem para nós nestes dias. Ouçamos o apóstolo Paulo, no verso 12 do texto já lido. Ele diz: esquecendo-me das coisas
que para trás ficam. Por outra, não te regozijes, nem descanses nas vitórias do passado. Eclesiastes 7, verso 10, nos adverte: não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Irmãos amados, faz o teu melhor no presente e para o futuro. Olha ao teu redor e vê o muito que Deus tem para ti. Voltar ao passado só para a inspiração do futuro, só para a inspiração dos novos empreendimentos para a vida, e também para não repetirmos os erros cometidos. Reza o anexim da filosofia popular: respeitemos o passado, mas não fiquemos presos a ele. Vivamos o hoje intensamente para a preparação do dia de amanhã, dia que não sabemos o que nos reserva, sabendo todavia que temos um guia e um Senhor que não deixará vacilar o nosso pé, nem dormirá na vigília que faz ao nosso redor. Não podemos aceitar que conosco se repita a história daquele elefante de circo, que foi amarrado a uma estaca quando filhote. Puxou, debateu-se, feriu-se, mas não conseguiu se soltar. Finalmente desistiu de tentar, acomodou-se, e mesmo depois de adulto, a pequena estaca continua sendo suficiente para detê-lo, ainda que a sua força seja muito maior do que era no princípio. Como disse o domador, ele desconhece a sua capacidade. Tenhamos cuidado, irmãos e irmãs, pois nisso consiste a essência dos condicionamentos. Depois de conhecer nossos limites, precisamos superá-los. É fato que não podemos superar o que não conhecemos. Primeiro se faz necessário ter uma definição clara do que seja o limite, para então superá-lo. Pois bem, limite é o ponto máximo a que podemos chegar dentro das condições em que nos encontramos. Exemplo: o limite do levantamento de peso, o nosso limite de fôlego para nadar, para correr, etc. Os corredores conquistenses, que hoje aceitam, inclusive, o desafio de correrem fora do país, começaram correndo na Olívia Flores, trechos muito pequenos. Lorena, por exemplo, está quase indo para o exterior, mas começou devagar. O limite de nossa competência é representado pela nossa capacidade de resolver os desafios que a vida apresenta nos tempos presentes. Se você melhorar suas condições atuais, seus limites se expandirão. Não podemos romper limites permanecendo do mesmo jeito. O nadador Daniel Dias, o nosso exemplo de hoje, se entrega a uma luta diuturna para superar as suas condições de resistência muscular e respiratória. É por isso que os seus limites de ontem são sempre menores do que os de hoje. E olhe que ele não tem as mãos, você as tem. Ele não tem os braços, você os tem. Ele só tem uma perna, você tem as duas. Não podemos romper limites oferecendo condições inferiores a eles. Sim, se você melhorar as suas condições atuais, seus limites se expandirão. Isso significa esforços conscientes que realizamos para romper
superar e vencer os nossos limites. Este é o desejo de Deus para nós, meus amados. Precisamos ir mais longe nas nossas experiências com Ele. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, nós lemos: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Para continuarmos avançando em direção à conquista plena de nossa missão, não podemos permitir que o nível atual de qualquer área de nossa competência se torne um obstáculo. Os resultados que obtemos em nossa vida espiritual são diretamente proporcionais aos limites que estabelecemos. A fonte, meus amados, é inesgotável, é absolutamente inesgotável. O problema é que os nossos recipientes são muito pequenos, ferem as raias da mediocridade. Fazer apenas aquilo que se constitui nosso dever primário é muito pouco. Jesus disse que o servo que só faz o que for mandado é inútil. Está lá em Lucas, capítulo 17, verso 10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. É por isso, amados, que eu não prego sobre o dízimo. Eu não sou pastor de servos inúteis. Meus paroquianos não são servos inúteis. Cumprir apenas a exigência e o costume é muito pouco. Precisamos ir além, no sentido de sermos melhores do que somos, vivendo como o atleta que sempre busca ultrapassar o seu próprio recorde. Desconfio que a vida cristã de muitas pessoas possa ser comparada a uma receita de bolo: uma colher de oração, 2 xícaras de leitura bíblica, uma pitada de fé, um culto por semana, uma santa ceia por mês. Penso que estamos sendo econômicos demais, e isso é profundamente lastimável. Criamos muitas restrições. Eu vou ao culto na igreja, mas não ao culto nos lares. Eu evangelizo na praça, mas não entro em hospitais. Eu leio os salmos, mas não leio Apocalipse. Oro por enfermos, mas não conte comigo para visitá-los. Assim, deixamos de estender os nossos limites no conhecimento e em maiores experiências com Deus. Não estamos aqui, portanto, tratando da satisfação de obrigações, mas de ir além delas, porque esse é o desafio, e é isso que se consiste em superar limites. Em suas últimas palavras aos discípulos, Jesus os estimulou novamente ao rompimento dos limites, ao dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Chama a minha atenção o fato de que aqui não está: e ser-me-eis oradores, e ser-me-eis grandes tribunos, mas ser-me-eis testemunhas. O maior e o mais eloquente discurso é aquele que se faz com a vida. Para superar os limites, é preciso dedicar-se a um crescimento contínuo. Se você deseja vencer limitações, não pare de crescer. Dedicação e disciplina na conquista de novas competências evitam que os limites
sejam transformados em limitações. Quantas pessoas com perfeita visão, audição e locomoção, porém infelizes, vocês conhecem? Então, as maiores limitações não são físicas, são psicológicas. Estou dizendo, irmãos, que limitações são dificuldades psicológicas que nos impedem de avançar, medo, insegurança, preconceitos, que travam o nosso caminhar em direção ao destino da nossa missão, determinando um comportamento de conformismo e de estagnação. Saiba que a vida não são os perfeitos e completos, na vida não são os perfeitos e completos que vencem, mas aqueles que, ainda que mutilados, rompem limites e separam suas forças, envolvendo-as para vencer e superar maiores dificuldades. Saiba também que a conquista de uma missão pertence aos que têm coragem de enfrentar suas dificuldades. Os vitoriosos superam a si mesmos antes de conquistarem sua missão. Invoco mais uma vez a lição e o exemplo do grande Daniel Dias. Os vitoriosos, em vez de focar em seus limites e limitações, focam sempre o alvo de sua soberana vocação, e aí renovam suas forças e suas possibilidades. O vitorioso conhece e vive as palavras do grande apóstolo Paulo em Filipenses 4,13: tudo posso, tudo posso, tudo posso, mais forte, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, amém. Que seja esta a realidade de nossas vidas. Disse, pois, Davi a seu filho Salomão, está lá em 1 Crônicas 28:20: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas nem te desalentes, pois o Senhor Deus, o meu Deus, é contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que seja acabada toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Essa promessa é absolutamente válida para os nossos dias. Podemos lê-la assim: esforcemo-nos e tenhamos bom ânimo, e façamos a obra, não temamos nem nos desalentemos, pois o Senhor Deus, o nosso Deus, é conosco, não nos deixará, nem nos desamparará, até que seja acabada toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Queridos, quem escolheu esse lugar e nos levou à empresa dessa construção foi o Senhor, a quem servimos. E Ele não fez isso em vão, o fez com propósitos. Ele quis que estabelecêssemos aqui, que nos estabelecêssemos aqui como agência do seu reino, para transformarmos muitas vidas, trabalhando na conquista de súditos. Ele nos está desafiando a romper nossos limites. Somos missionários no campo, e o nosso campo é o bairro Candeias, e Ele espera que conquistemos súditos aqui para o seu maravilhoso reino. Não nos esqueçamos que as últimas palavras aos discípulos, Jesus a usou para estimulá-los ao rompimento dos limites. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O projeto de Cristo é ambicioso. Se somos seus discípulos, precisamos aprender com Ele, ser assim também ambiciosos, porque precisamos acompanhá-lo, rompendo fronteiras e barreiras, para levar a muitos a boa palavra de Deus.
Ele nos tem colocado aqui no bairro Candeias, e aqui é a nossa Jerusalém. Sim, queridos paroquianos, Ele nos colocou aqui. Aqui é a nossa Jerusalém. Aqui é onde primeiro precisamos nos dar a conhecer, através de nossa ação, e muito principalmente através do nosso testemunho. Em nome de Jesus, esta casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você sabe quando isso vai acontecer? Quando ousarmos romper os nossos limites. E isso é preciso que façamos, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de nós. Prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Fiquemos de pé, amados, e cantemos o hino de número 125.